Olá, meu amigo criador, minha amiga criadora. Seja muito bem-vindo a este curso completo e totalmente gratuito que vai transformar essa maneira como você cuida dos seus porcos. Hoje, vamos falar sobre algo que muita gente pensa ser impossível: engordar porcos rapidamente, sem precisar gastar praticamente nada. E isso mesmo que você ouviu. E não estou falando de truques ou mágica, estou falando de técnicas comprovadas, de conhecimento prático que adquiri ao longo de muitos anos trabalhando diretamente com criação de suínos. Se você está assistindo este vídeo, é porque você acredita que é possível criar animais de qualidade sem quebrar o banco. E eu estou aqui para te mostrar que você está absolutamente certo. Então, antes de começarmos, deixa eu te pedir um favor muito especial. Se este conteúdo fizer sentido para você, se você perceber o valor do que vamos compartilhar aqui hoje, não esquece de deixar aquele like precioso no vídeo. Esse gesto simples ajuda muito mais pessoas como você a encontrarem este conhecimento. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta com aquele botão de inscrição agora, ativa o sininho das notificações, porque aqui nós compartilhamos constantemente conteúdos práticos e verdadeiros sobre criação de animais, sem enrolação, direto ao ponto, do jeito que você precisa. Agora respira fundo, pega aquele caderninho para anotar as dicas e vamos juntos nessa jornada incrível. Prepara-se, porque o que você vai aprender aqui hoje tem potencial de revolucionar completamente sua criação. O segredo está na natureza. Vamos começar pelo princípio mais fundamental de todos, algo que nossos avós e bisavós sabiam muito bem, mas que muitas vezes esquecemos na correria da vida moderna. A natureza é abundante, meu amigo, minha amiga. Ela oferece recursos incríveis que estão literalmente debaixo dos nossos pés, ao nosso redor, esperando para serem aproveitados de maneira inteligente. Quando falamos em engordar porcos sem gastar dinheiro, não estamos falando de negligenciar os animais ou de fazer as coisas de qualquer jeito. Pelo contrário, estamos falando de usar a inteligência, de observar o que realmente funciona na prática, de aproveitar recursos que muita gente desperdiça simplesmente por não conhecer o potencial deles. Você sabia que os porcos são animais extremamente versáteis quando o assunto é alimentação? Eles têm um sistema digestivo incrível, capaz de processar uma variedade enorme de alimentos que muitas vezes jogamos fora. E é justamente aí que mora a grande oportunidade para quem quer criar bem sem gastar uma fortuna. Aproveitando restos e sobras com inteligência, vamos falar sobre algo que talvez seja o ponto mais importante deste curso inteiro. Os restos de alimentos da sua cozinha, da cozinha dos vizinhos, de restaurantes, de feiras, são verdadeiros tesouros nutricionais para seus porcos. Mas atenção, eu não estou falando de jogar qualquer coisa para os animais. Estou falando de fazer isso com critério e inteligência. Cascas de frutas e verduras são excelentes. Pense em todas aquelas cascas de banana, de laranja, de abóbora, de mandioca, que normalmente iriam para o lixo. Cada uma delas carrega nutrientes valiosos. As cascas de banana, por exemplo, são ricas em potássio e outros minerais essenciais. As cascas de abóbora têm fibras e vitaminas. Tudo isso pode e deve ser aproveitado. Restos de comida cozida também são ótimos, desde que você tome alguns cuidados básicos. Evite dar alimentos muito temperados, com excesso de sal ou condimentos fortes. Mas aquele arroz que sobrou, aquele feijão, aquelas batatas cozidas, tudo isso pode ser aproveitado perfeitamente. O segredo está em criar uma rotina de coleta desses alimentos. Muitos restaurantes, lanchonetes e até mesmo escolas jogam fora quantidades enormes de comida todo dia. Que tal fazer parcerias com esses estabelecimentos? Você estaria ajudando eles a reduzir o lixo e ainda conseguiria alimentação de qualidade para seus animais completamente de graça. É uma situação onde todo mundo ganha. O poder dos tubérculos e raízes. Agora vamos falar de algo que pode parecer simples, mas que faz uma diferença tremenda no ganho de peso dos seus porcos. Tubérculos e raízes. Mandioca, batata doce, inhame, cará. Todos esses alimentos são fantásticos para engordar suínos rapidamente. A mandioca, especialmente, é uma das melhores aliadas do criador inteligente. Ela é extremamente nutritiva, tem alto teor de carboidratos que se convertem rapidamente em energia e ganho de peso. E o melhor de tudo, ela cresce facilmente em quase qualquer lugar. Se você tem um pedacinho de terra, mesmo que seja pequeno, plante mandioca. Em alguns meses você terá uma fonte abundante de alimento para seus porcos. E não precisa dar apenas as raízes.
As folhas da mandioca também são aproveitáveis, desde que você tome o cuidado de cozinhá-las antes para eliminar substâncias que podem ser tóxicas quando cruas. Depois de cozidas, essas folhas são ricas em proteínas e podem complementar muito bem a dieta dos seus animais. A batata doce é outra maravilha da natureza. Ela é doce, os porcos adoram, e faz com que eles ganhem peso de forma saudável. E assim como a mandioca, ela é fácil de cultivar. Você pode usar ramas de batata doce que muitas vezes consegue de graça com outros agricultores plantar no seu terreno, e em pouco tempo estará colhendo. Forragens e plantas que valem ouro. Deixa eu te contar um segredo que muita gente não sabe. Existem plantas que crescem sozinhas, que muitos consideram mato, mas que são verdadeiros superalimentos para porcos. Estou falando de taioba, beldroega, caruru, dente de leão e tantas outras. A taioba, por exemplo, é uma planta incrível, cheia de nutrientes, que cresce com muita facilidade em áreas úmidas. Os porcos comem ela com prazer e você pode cultivar em áreas que talvez não serviriam para mais nada. É aproveitar cada pedacinho do seu espaço. O capim também não pode ser esquecido. Embora os porcos não sejam ruminantes como as vacas, eles conseguem aproveitar bem determinados tipos de capim, especialmente quando jovens e tenros. Capim elefante, capim napier, essas variedades podem fazer parte da dieta e ajudar a dar volume ao alimento, mantendo o sistema digestivo funcionando bem. Outra dica valiosa: se você mora perto de áreas rurais ou conhece alguém que trabalha com cultivos, as folhas de bananeira que são descartadas após a colheita são excelentes para os porcos. Elas são fibrosas, ajudam na digestão e os animais gostam muito. É só pedir, muitas vezes o pessoal até agradece porque você está ajudando a limpar a plantação. Água, o nutriente mais importante e totalmente gratuito. Nunca subestime o poder da água limpa e fresca. Este é o único nutriente absolutamente essencial, que felizmente você pode fornecer sem custo algum se tiver acesso a uma fonte de água. Porcos precisam de muita água, especialmente quando estão em fase de crescimento rápido. Um porco bem hidratado come melhor, digere melhor e, consequentemente, engorda melhor. Certifique-se de que seus animais tenham acesso constante a uma água limpa. Use recipientes que você pode improvisar com materiais reciclados, como baldes, bacias ou até mesmo pneus cortados ao meio e bem limpos. A água também ajuda a regular a temperatura corporal dos porcos. Em dias quentes, eles precisam de ainda mais água. Se possível, crie pequenas áreas com lama, onde eles possam se refrescar. A lama protege a pele deles do sol e os mantém confortáveis. Porcos confortáveis comem mais e engordam melhor, criando um sistema de alimentação inteligente. Agora vamos falar sobre como organizar toda essa alimentação de uma maneira que realmente funcione. Não adianta ter todos esses recursos disponíveis se você não souber como usá-los da melhor forma. Primeiro, estabeleça uma rotina. Os porcos são animais de hábitos e eles respondem muito bem quando são alimentados nos mesmos horários todos os dias. Isso regula o metabolismo deles e melhora o aproveitamento dos alimentos. Misture os diferentes tipos de alimentos, não dê apenas um tipo de comida. Combine os restos de cozinha com tubérculos picados, adicione forragens, varie sempre que possível. Essa variedade garante que os porcos recebam um espectro completo de nutrientes. Uma técnica muito eficaz é fazer uma espécie de sopão com os alimentos. Você pega os restos, os tubérculos cozidos, as forragens picadas e mistura tudo com água, criando uma pasta úmida que os porcos adoram e que facilita muito a digestão. Deixe essa mistura um pouco fermentada por algumas horas e você vai perceber que os porcos comem com ainda mais vontade, aproveitando subprodutos agrícolas. Se você mora em região agrícola ou conhece produtores da área, existe uma mina de ouro esperando para ser explorada: os subprodutos das colheitas. Estou falando de coisas que normalmente são descartadas ou deixadas no campo. Após a colheita de milho, por exemplo, ficam muitas espigas pequenas, grãos que caíram no chão, sabugos. Tudo isso pode ser aproveitado. Os sabugos podem ser triturados ou dados inteiros para os porcos brincarem e roerem, ajudando inclusive na saúde dental deles. Restos de hortaliças que não servem para venda em feiras também são perfeitos. Aquelas folhas externas de repolho e alface que são descartadas, pés de brócolis, talos de couve-flor, tudo isso tem valor nutricional e pode ser conseguido gratuitamente ou por um preço simbólico diretamente com os produtores. Polpa de frutas que sobra de fábricas de sucos ou de pequenos produtores artesanais é outro tesouro.
Se você conhece alguém que faz polpas, sucos ou doces, pergunte se pode pegar os restos. Polpa de maracujá, de goiaba, de manga. Os porcos adoram e engordam rapidamente com essas frutas. Estruturas e instalações de baixo. Custo. Vamos falar agora sobre o ambiente onde seus porcos vão viver, porque isso também influencia diretamente no ganho de peso. Um porco estressado, desconfortável ou vivendo em condições ruins não vai engordar bem, não importa quanto você o alimente. Mas calma, criar boas instalações não significa gastar muito. Com criatividade e usando materiais reciclados, você pode criar um ambiente excelente. Paletes de madeira, por exemplo, são perfeitos para construir cercados e abrigos. Muitas empresas descartam paletes constantemente e você pode consegui-los de graça. Telhas velhas, mesmo que quebradas, podem ser aproveitadas para fazer cobertura. O importante é proteger os animais do sol forte e da chuva. Um abrigo simples, feito com estrutura de madeira de reflorestamento ou bambu e coberto com telhas recicladas, funciona perfeitamente. O chão pode ser de terra batida mesmo, mas é interessante criar áreas diferentes. Uma área seca para eles dormirem. Uma área onde possam fazer suas necessidades e, se possível, uma área com acesso a lama ou água para se refrescarem. Essa organização do espaço mantém os porcos mais limpos e saudáveis. Saúde. Preventiva sem gastar muito. A saúde dos seus porcos é fundamental para que eles engordem bem. Um porco doente não come direito e perde peso ao invés de ganhar. Mas você pode manter seus animais saudáveis sem precisar gastar fortunas com veterinário e remédios. A prevenção é sempre o melhor caminho. Mantendo os porcos em ambiente limpo, com boa alimentação e água fresca, você já elimina a maioria dos problemas. Faça limpezas regulares do local onde eles vivem, removendo fezes e restos de comida velhos. Alho e cebola, dados em pequenas quantidades misturados na comida, funcionam como vermífugos naturais e fortalecem o sistema imunológico. Você pode pedir pontas e alhos que já estão brotando em feiras e sacolões. Muitas vezes dão de graça porque não vão mais vender. Folhas de mamão e sementes de abóbora também têm propriedades vermífugas naturais. Inclua isso regularmente na alimentação dos seus porcos como forma de prevenção. É muito mais barato e eficaz prevenir do que ter que tratar verminoses depois. Observação e ajustes constantes. Uma das habilidades mais importantes de um criador de sucesso é saber observar seus animais. Cada porco é um indivíduo e, embora existam princípios gerais que funcionam para todos, você precisa estar atento às particularidades de cada um. Observe como eles reagem aos diferentes alimentos. Alguns podem preferir certos tipos de forragem, outros vão gostar mais de tubérculos. Quanto mais você conhecer seus animais, melhor vai poder ajustar a alimentação para maximizar o ganho de peso. Preste atenção no comportamento deles. Porcos ativos, curiosos, que comem com vontade e têm fezes firmes e bem formadas, estão saudáveis e provavelmente engordando bem. Se você notar algum animal apático que não quer comer ou com diarreia, é sinal de que algo está errado e precisa de atenção imediata. O peso pode ser monitorado mesmo sem balança. Observe o formato do corpo, a camada de gordura sobre as costelas, o tamanho da barriga. Com o tempo, você desenvolve um olho clínico e consegue avaliar o progresso dos seus animais apenas olhando. Parcerias e networking. Nunca subestime o poder de fazer boas parcerias. Converse com outros criadores, faça amizade com donos de restaurantes, de mercados, de feiras. Quanto mais pessoas souberem que você cria porcos e está interessado em aproveitar sobras de alimento, mais oportunidades vão surgir. Muitas vezes você pode até fazer trocas. Ofereça ajudar na limpeza de uma feira aos finais de semana, em troca de levar para casa todas as sobras de verduras e frutas. Todo mundo sai ganhando. Eles ficam com o espaço limpo e você com alimento de qualidade para seus animais. Escolas e creches também são ótimas parceiras. Elas produzem restos de comida diariamente e geralmente têm que pagar para o lixo ser recolhido. Ofereça-se para buscar esses restos regularmente. Você estará prestando um serviço para eles e conseguindo alimento para seus porcos. A importância da paciência e consistência. Engordar porcos rapidamente não significa fazer tudo de uma vez ou esperar resultados da noite para o dia. Significa ser consistente, fazer as coisas certas todos os dias e ter paciência para ver os resultados aparecerem. Mantenha sua rotina de alimentação, não pule refeições, não deixe faltar água, mantenha o ambiente limpo. Essas pequenas ações diárias são o que fazem toda a diferença no longo prazo. É como construir uma casa. Você coloca um tijolo de cada vez,
mas no final tem uma construção sólida. Não desanime se nos primeiros dias ou semanas você não ver resultados espetaculares. O crescimento dos porcos tem suas fases e alguns períodos são de crescimento mais acelerado do que outros. Continue fazendo sua parte e os resultados virão. Aprendendo com a experiência. Cada dia na criação de porcos é uma oportunidade de aprender algo novo. Mantenha um caderno ou uma anotação no celular onde você registra o que funciona e o que não funciona. Anote que tipos de alimentos os porcos mais gostam, em que épocas do ano você consegue mais sobras, quais parcerias deram certo. Com o tempo, você vai desenvolver seu próprio sistema, adaptado à sua realidade, à sua região, aos recursos que você tem disponíveis. E esse conhecimento prático adquirido na vivência diária é mais valioso do que qualquer teoria. Não tenha medo de experimentar coisas novas. Se você descobrir uma nova fonte de alimento, teste em pequenas quantidades primeiro, veja como os porcos reagem. Se descobrir uma nova técnica de manejo, implemente aos poucos. A experiência é a melhor professora. Aproveitando cada estação do ano. Cada época do ano traz oportunidades diferentes. No verão, a abundância de certas frutas. No inverno, outras. Aprenda a trabalhar com o ciclo das estações e aproveite o que cada uma oferece. Durante as épocas de colheita de determinadas culturas na sua região, há mais disponibilidade de certos alimentos. Fique atento ao calendário agrícola local. Quando é época de colheita de mandioca, por exemplo, há muito mais disponibilidade de raízes e rama. Aproveite esses momentos. Frutas da estação geralmente têm preço mais baixo e maior disponibilidade de sobras. No verão, por exemplo, manga e melancia são abundantes e você consegue muitos restos. No inverno, a laranja está em alta. Adapte a alimentação dos seus porcos ao que está disponível em cada momento. Multiplicando seus resultados. Quando você começar a ver os resultados do seu trabalho, com porcos ganhando peso de forma saudável e sem grandes gastos, pense em como pode multiplicar isso. Talvez você possa começar com poucos animais e, à medida que domina as técnicas, ir aumentando gradualmente sua criação. Os lucros que você conseguir com os primeiros porcos podem ser reinvestidos para melhorar as instalações, para conseguir mais animais ou mesmo para criar algumas pequenas estruturas que facilitam ainda mais o trabalho, como composteiras para produzir adubo e alimentar melhor suas plantas de tubérculos. Você também pode pensar em compartilhar seu conhecimento com outros criadores. Isso não só ajuda-se a comunidade como um todo, mas também abre portas para mais parcerias e oportunidades. Quanto mais pessoas souberem que você é alguém que cria bem e conhece o assunto, mais portas se abrem. O impacto ambiental positivo. Além de todos os benefícios econômicos, criar porcos aproveitando resíduos que iriam para o lixo tem um impacto ambiental muito positivo. Você está ajudando a reduzir o desperdício de alimentos, está reciclando nutrientes, está sendo parte da solução para um problema mundial que é o desperdício. Cada quilo de resto de comida que você aproveita é 1 quilo a menos de lixo que vai parar em aterros sanitários. Isso é uma contribuição real para um mundo mais sustentável. E você ainda ganha com isso porque está convertendo esse material em proteína animal de qualidade. Seus porcos estão transformando algo que seria descartado em algo valioso. É uma alquimia moderna, uma forma inteligente e consciente de produzir alimento. E você pode ter orgulho de fazer parte desse processo, mantendo a motivação e o foco. Haverá dias difíceis, isso é normal em qualquer atividade. Dias em que vai chover e você terá que sair para alimentar os animais mesmo assim. Dias em que você vai estar cansado, mas terá que manter a rotina. Nesses momentos, lembre-se do porquê você começou. Lembre-se de que você está construindo algo importante, uma fonte de renda, de alimento para a sua família, uma atividade que te conecta com a natureza e com ciclos produtivos reais. Isso tem valor, isso importa. Celebre as pequenas vitórias. Quando você perceber que um porco ganhou peso visivelmente, quando você conseguir uma nova parceria para conseguir alimentos, quando você aprender uma técnica nova que funciona. Esses pequenos sucessos são os degraus que te levam ao sucesso maior, encerrando com esperança e ação. Chegamos ao final deste curso completo e gratuito sobre como engordar porcos rapidamente sem gastar praticamente nada. Espero de coração que cada palavra aqui compartilhada tenha sido útil para você, que tenha acendido uma luz, mostrado possibilidades que talvez você não enxergasse antes. O conhecimento que você adquiriu aqui hoje vale ouro, mas só tem valor real se você colocar em prática.
Não deixe este conteúdo morrer apenas como informação na sua cabeça. Saia daí, olhe ao seu redor com novos olhos, identifique as oportunidades que sempre estiveram lá, mas que você não via. Comece pequeno se for preciso. Comece com 2 ou 3 porcos, teste essas técnicas, ganhe experiência. E então vá crescendo no seu próprio ritmo. O importante é dar o primeiro passo, é começar. A jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo, e você já deu esse passo ao assistir este vídeo até o final. Lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Aqui neste canal estamos sempre compartilhando conteúdos práticos e verdadeiros sobre criação animal. Se você ainda não deixou seu like neste vídeo, deixa agora, isso ajuda demais. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E mais importante do que tudo, acredite em você, acredite no seu potencial. Você é capaz de criar porcos saudáveis, gordos, de qualidade, sem precisar se endividar ou gastar fortunas. Milhares de criadores ao redor do mundo fazem isso todos os dias, e você também pode fazer. A natureza é generosa. Os recursos estão disponíveis, o conhecimento você acabou de receber. Agora só depende de você colocar a mão na massa e fazer acontecer. Eu acredito em você, acredito no seu sucesso e estarei aqui torcendo e disponibilizando conteúdo para te apoiar nessa caminhada. Muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter dedicado seu tempo a aprender algo valioso. Sucesso na sua criação, prosperidade na sua vida e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fique com Deus e vamos juntos construir criações cada vez melhores e mais prósperas.